Isso aí, pessoal. Não se esqueçam das dicas que eu dei. Tentar as questões e trocar os dados antes de tentar. Porque o cérebro humano ele é muito capaz. E tendo feito uma vez na vida uma conta, a segunda vez você vai fazer exatamente a mesma conta, o cérebro não vai fazer o mesmo esforço que da primeira vez. A questão 6 da primeira prova do segundo trimestre falava: calcule a diagonal menor do paralelogramo ABCD. Aqui ó, ABCD. E já estava desenhada a diagonal menor, olha que legal. Poxa, quando eu fiz a diagonal formou um triângulo. Eu quero o lado oposto ao ângulo que eu tenho e ainda tem os outros dois lados. Sem dúvida é um caso de lei dos cossenos. Como é que a lei dos cossenos é montada? O lado ao quadrado é igual ao outro lado ao quadrado mais o outro lado ao quadrado mais duas vezes um lado vezes o outro lado, primeiro vezes o segundo, vezes o cosseno do ângulo oposto ao lado que tu começou. Se tu começou com y, é obrigado a usar este ângulo, que no caso então é 60 graus. Agora é ter muita calma para continuar. 5 vezes 5, 25, 10 vezes 10 é 100. Se tu quiser multiplicar não tem problema, porém vale a pena lembrar que o cosseno de 60 é 0,5 e 2 vezes 0,5 dá 1. E 1 na multiplicação não faz diferença. Então esse cara multiplicado por esse dá 1, eles desaparecem. 5 vezes 10, 50. Y ao quadrado é igual a 150 mais 25, 175. Y igual a raiz de 175. É sempre muito importante simplificar, né, as raízes não exatas. Se eu somar esses números dá 13, então não dá para dividir por 2, mas como é 5 aqui dá para dividir por 5. Dividido por 5, tu faz no cantinho, né? 100 por 5 dá 20, 75 por 5 dá 15, 35. Divide por 5, dá 7. Divide por 7, dá 1. Então ficou 5 ao quadrado vezes 7. Então a raiz de 165 é a raiz de 5 ao quadrado vezes 7. E a raiz de 5 ao quadrado é 5. Então ficou 5 raiz de 7. A questão não falava a unidade, então não posso adivinhar qual é a unidade. Então, o mais perigoso, eu diria, é lembrar como é que se aplica a lei dos cossenos. Para deixar bem claro como é que isso funciona, vou fazer uma revisão aqui então. Ó. Se eu tenho um triângulo qualquer com lados A, B, C, ângulos alfa, beta e gama, eu tenho três maneiras de aplicar a lei dos cossenos. Se eu começo por A, fica A ao quadrado igual B ao quadrado mais C ao quadrado, mais 2 vezes B vezes C, vezes o cosseno do ângulo oposto ao lado que eu iniciei a brincadeira. Se eu quiser começar por B, não tem problema. B ao quadrado igual A ao quadrado mais C ao quadrado, mais 2 vezes A vezes C, vezes o cosseno do ângulo oposto ao lado que eu comecei, beta. Ah, professor, mas eu quero começar com o lado C. Não tem problema, meu querido. C ao quadrado igual A ao quadrado mais B ao quadrado, mais 2 vezes A vezes B, vezes o cosseno de quem? Gama. Então, acabei revisando aí como é que se aplica a lei dos cossenos. Show de bola. Vamos lá, vamos para a próxima. 8. 6. Sai, 8. Depois pode pedir outra também, não dá nada. Questão 8, galerinha, lá da prova de recuperação do segundo trimestre, a REC do segundo trimestre. Tinha a questão 8. Que pedia, acha a solução para as seguintes inequação produto e quociente. Essa era a inequação produto. Como é que resolve a inequação produto? A gente pega cada parcela, faz o estudo do sinal da função de cada parcela, posso chamar de parcela 1, parcela 2,
joga os sinais estudados numa tabela e aplica a regra de sinal. Para estudar o sinal de uma função como essa, x menos 3, a gente iguala a zero, descobre quem é a raiz, menos, passa para o outro lado, mais. Então deu x igual a 3. Como é uma equação de primeiro grau, o gráfico é uma reta. E como toda equação do mundo, corta o eixo x bem no zero, na raiz, que é 3. Como A é positivo, é uma reta crescente o gráfico dessa equação de primeiro grau. O que vai para cima é mais, o que fica para baixo é menos. Então eu descobri que esta coisa fica positiva à direita de 3, esta coisa fica negativa à esquerda de 3. Fiz o estudo do sinal da função. Vou fazer exatamente a mesma coisa com a outra. Por ser de segundo grau é um pouco mais delicado. X ao quadrado mais menos 6x mais 5 igual a 0. Tu pode resolver por Bhaskara. Eu só resolvo por soma e produto porque a maioria de vocês ainda não sabe soma e produto. Então, na esperança de que aprendam, eu continuo fazendo soma e produto. Mas tu nunca vai aprender só olhando. Só se tu desligar o teu computador, a menos que tu esteja assistindo um vídeo, e tentar várias vezes. É a única maneira de aprender matemática nesta vida. Menos B sobre A é a soma, dá 6. O produto é C sobre A, que dá 5. Números que multiplicados dão 5, somados dão 6, nitidamente 1 e 5. 1 vezes 5 dá 5, 1 mais 5 dá 6. Eu vou ter que esboçar o gráfico dessa função. Como trata-se de uma equação de segundo grau, eu sei que o gráfico dessa função é uma parábola. Faço o eixo x, as raízes são 1 e 5, então eu sei que o gráfico corta o eixo x no 1 e no 5. E já que o A é positivo, a concavidade está voltada para cima. O gráfico que sobe mostra que a função está positiva, o gráfico que desce mostra que a função está negativa. Fiz o estudo do sinal dessa função, ou seja, eu descobri que números entre 1 e 5 substituídos nela geram resultado negativo, número à esquerda de 1 gera resultado positivo, número à direita de 5 gera resultado positivo. Agora que eu já sei como é que cada parcela se comporta, eu vou fazer uma tabela para fazer o estudo do sinal do produto. Na tabela tem que ter uma linha para uma equação, uma linha para outra equação e uma linha para a regra de sinal. Vou colocar os sinais da equação 1, os sinais da equação 2 e ali na última linha eu vou aplicar a regra de sinal. Eu encontrei 3 raízes, 1, 5 e 3. Elas devem ser dispostas na ordem adequada aqui na tabela, em ordem crescente. 1, 3 e 5. Com muita calma eu olho agora para esse estudo que eu fiz e passo esses sinais para aquela linha. Observem que a direita do 3 ficou positivo, a direita do 3 fica positivo, a esquerda fica negativo. Entre 1 e 5 na número 2 ficou negativo, entre 1 e 5 ficou negativo. A direita de 5 e a esquerda de 2, positivo. E agora eu aplico a regra de sinal na multiplicação, menos com mais dá menos, menos com menos dá mais com menos dá menos e mais com mais dá mais. Eu queria respostas maiores que 0, então eu pego na tabela o que está positivo e seleciono a parte positiva. Ele não queria que desse 0, então as raízes não fazem parte da solução, tudo bolinha aberta. Ou o cara responde, solução igual, aberto em 1, aberto em 3, união, aberto em 5, até mais infinito aberto, usando colchetes. Ou, usando chaves, x pertencente aos reais, tá ok. Já que o x está entre 1 e 3, eu boto o x entre 1 e 3 com a seta para a esquerda. Ou, uma outra solução ainda, é x maior que 5. Certo? Em seguida eu já passo a letra B. Vale a pena lembrar, meus amigos, que tu pode trocar os números e fazer a conta, tá, gente? Porque quando a gente já fez várias vezes a mesma conta, isso deixa o cérebro viciado e o cara pensa, pô, eu tô gênio da matemática, eu faço até de cabeça a conta. Mas é porque aquela que ele já fez várias, troca o número, trava, já não consegue fazer. Não deixem isso acontecer com vocês, troquem os números para praticar, certo? Vamos lá, ou então pega a apostila lá, pô, essa aqui tá bem parecida com a do caderno, com a da prova, só que tá com números diferentes aí, façam aquela, certo? Uma dica bem preciosa, vamos lá, só pedir.
Obrigado. Me perdoem aquela galera que está de repente um pouco mais concentrada, que está percebendo que a gente já fez 2, 3 vezes as mesmas contas, tá, gente? Vocês me perdoem, que realmente deve ser um saco assistir o cara resolver a mesma questão. Além de não aprender, né? O cara fica de saco cheio, sem dúvida nenhuma. Um avião levanta voo sobre um ângulo de 30 graus, né? Eu me pergunto, por que não botar 45, né? Depois de percorrer 8 km no desenho, determine a altura em que o avião se encontra. Ele quer saber a altura é isso aqui, ali está o aviãozinho, ó. Quer saber a altura dele. Poxa, eu quero o cateto oposto e tenho a hipotenusa. Claro que é seno, porque seno de 30 é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Seno de 30 é 1 sobre 2, que é igual a x sobre 8, está dividindo, passa isso, então vai ficar 8 vezes 1, né, igual a 2x, mas eu não gosto de fazer o cruz credo, eu prefiro só passar o 8, multiplicando que é bem mais prático. Então x igual a 4 km. Quem usou a altura como 10, que é o que estava no enunciado, encontrou a resposta 5, logicamente, porque ia ficar x sobre 10, 1 sobre 2 igual a x sobre 10, está dividindo, passa multiplicando, x igual a 5 quilômetros. É isso aí. Vamos que vamos. Pode pedir a próxima. Agora estamos na prova do terceiro trimestre. Nessa prova do terceiro trimestre tem uma questãozinha, que é a 7, que diz o seguinte: determine para que valores de x o seguinte logaritmo existe. O logaritmo de menos 2x mais 8 na base x menos 7. Para que valores de x o seguinte logaritmo existe? É importante lembrar, galera, que para um logaritmo, vamos escrever um logaritmo aqui, logaritmo de a na base b. Para que exista um logaritmo, a base tem que ser maior que 0 e diferente de 1. Porque se a base for 1, perde a graça o logaritmo, porque toda resposta vai dar 1. Consequentemente, como logaritmando é o logaritmo colocado em cima da base, se a base é positiva, um número positivo elevado a qualquer número sempre vai dar um resultado positivo. Consequentemente, o logaritmando também é maior que 0. Essas é que são as condições de existência de um logaritmo. Base maior que 0 e diferente de 1, e logaritmando maior que 0. Pronto, se ele te deu um logaritmo, pega a base e escreve maior que 0, diferente de 1. Pega o logaritmando e escreve maior que 0. Resolve isso tudo e faz a intersecção. Menos passar para lá, mais. X é maior que 7. Menos passar para lá, mais. X é diferente de 1 mais 7. X é diferente de 8. Mais passar para lá, menos. Menos 2x maior que menos 8. Está multiplicando, passa dividindo. Mas, como o número é negativo, inverte a seta. X menor que 4. Agora, para determinar para que valores de x aquele logaritmo existe, eu tenho que obedecer todas aquelas condições ao mesmo tempo. Tenho que obedecer isso, isto e isto ao mesmo tempo. Vamos ver se é possível. Uma das condições era x maior que 7 e x diferente de 8. Bolinha aberta no 8, olha ali como é importante isso. E a segunda condição era x menor que 4. Opa! Como é que eu vou obedecer isto e isto ao mesmo tempo? Dá para obedecer? Não, então a resposta é vazio. Então quer dizer que não existe o valor de x, não existe valor de x para o qual o logaritmo exista. Então
Então é isso, não existe valor de x para o qual o logaritmo exista, porque quando eu fui fazer a intersecção, como intersecção é o que está rabiscado nos dois ao mesmo tempo, e não tinha nada rabiscado nos dois ao mesmo tempo, então não existe valor de x para o qual o logaritmo exista. Show de bola, vamos que vamos. E aí tem que pensar assim, ó, se 250 erraram no primeiro, certo? Quer dizer que se eu pegar os que fizeram o segundo, certo? Que acertaram o segundo e subtrair, eu vou conseguir descobrir os que erraram todos. Exatamente, mas vamos fazer a questão, que é uma questão delicada mesmo. Vale a pena a gente fazer. Essa aqui merece fazer várias vezes, porque ela é mais delicada. O professor já não me fez essa terça-feira? Eu fiz, não, essa aqui dos conjuntos eu fiz uma vez só por enquanto. Fiz uma vez só e essa aqui vale a pena a gente olhar de novo, que é uma questão realmente delicada. Uma avaliação era constituída de 2 problemas. 400 alunos acertaram somente um dos problemas. Então tem 400 pessoas que acertaram ou o problema A ou o problema B. E para tu te organizar, tu já faz o diagrama de Venn dizendo: aqui são os que acertaram o A, aqui são os que acertaram o B. E o que fica fora disso erraram o A e o B, mas fizeram a prova também. 280 acertaram o segundo problema, ó. Este total aqui, ó, tem que dar 280, porque 280 acertaram o segundo problema, que eu chamei de problema B. E os 400 acertaram somente um, A ou B. Não é os dois não, ou um ou outro. Os dois, 150 alunos acertaram os dois. Beleza. Eu tenho certeza que aqui no meio tem 150. Porque esses 150 acertaram A e B, acertaram os dois. Então 150 é A e B. E 250 erraram o primeiro. Eu sei que tem 250 caras que erraram esse aqui então. 250 erraram A. Quantos alunos fizeram a prova? Poxa, gente, peraí. Se eu sei que 150 acertou os dois, mas eu também sei que 280 acertou o B, eu consigo descobrir quantos acertaram só o B? Consigo. Eu pego os 280 que acertaram o B, subtraio os que acertaram os dois, e assim eu descubro os que acertaram somente o B. 130 acertou só o B. E faz sentido, gente? Pô, como faz? 280 acertaram o B ao todo. Se já tinha 150 que acertou o B, né, porque acertou o A junto, acertou o B também. Se eu faço os que acertaram o B menos os que acertaram, né, os que acertaram o B menos os que acertaram os dois, eu vou descobrir os que acertaram só o B. Tá tudo bem até aqui? Beleza. Bom, o que eu estou querendo descobrir agora? Eu preciso descobrir quantos acertaram somente o A. E eu sei que 400 acertaram ou o A ou o B. E eu já não descobri quantos acertaram os dois? 400, não foi? Se eu pegar esses 400 que acertaram ou A ou B e tirar desses 400 os que acertaram somente o B, vai sobrar os que acertaram somente o A. Então 0 menos 0 deu 0, pede um emprestado, fica 1, aqui fica 3, 10 menos 3 é 7, 3 menos 1 é 2. Então tem 270 pessoas que acertaram somente o A. Beleza? Mas espera aí. Se eu tenho 250 caras que erraram o A, concorda comigo? Só que desses 250 caras que erraram o A, eu já tenho 130 que acertou só o B.
Tu concorda que o cara que acertou só o B errou o A? Esses 130 erraram o A, né? Mas ele falou que tem 250 que erraram A. Então tem uns caras que erraram A e também erraram B, né? Concorda comigo? Eu vou pegar esses que acertaram só o B e, portanto, erraram o A e vou diminuir do total que ele me disse que erraram o A. Menos 130. Com isso eu descubro que tem 120 que erraram os dois. E se esses caras erraram os dois, eles devem ficar nessa parte de fora, porque não acertaram nem o A, nem o B. E agora que eu consegui distribuir os alunos entre os que acertaram os dois, os que acertaram só A, só B e os que erraram os dois, eu posso fazer a soma desses alunos e ver quantos alunos fizeram a prova. Vamos ver. Finalizando então, eu tenho 270, acertaram só o A, 130, acertaram só o B, 150, acertaram os dois, 120, erraram os dois. 5 mais 5, 10, com 7, 17, vai 1, 2, 3, 4, 5, 6. 670 alunos fizeram a prova. E aí agora a gente fez com bem mais calma do que da outra vez, que a gente fez muito rápido. E é uma questão que exige muita concentração, muita atenção mesmo. É uma questão delicada essa aí. Ótima pedida. Vamos para a próxima, vamos para a próxima. Vamos que vamos, só pedir. Fala, parceiro. Só catou, é isso aí. Vamos falar desse... Ó, esse macete é um macete indispensável para a parte de seno, cosseno e tangente, Marão. Parabéns por ter lembrado disso. Então, olha só. Eu vou te confessar, cara, que quando eu aprendi seno, cosseno e tangente, não me falaram do soca à toa. E aí eu meio que aprendi na marra. Eu fiz tanto que uma hora fez parte de mim. Seno é o oposto de hipotenusa. Cosseno, então, é o adjacente sobre a hipotenusa, até porque seno e cosseno é hipotenusa embaixo. Então, um é com o oposto, outro é com o adjacente. E a tangente, o professor falou Coca-Cola, Coca. Cateto oposto sobre cateto adjacente, CO sobre CA, Coca. Como todo mundo toma Coca-Cola, eu jamais me esqueci disso. Porém, cara, depois que surgiu o macete do soca à toa, fica tudo mais fácil. Tu pega na tua prova, pegou a tua prova, escreve em cima dela, soca à toa. Acabou. Ali está dizendo que o seno é igual ao cateto oposto, O é de oposto, sobre a hipotenusa. Seno é oposto à hipotenusa. Está dizendo que cosseno é o cateto, não aparece o C de cateto, adjacente sobre a hipotenusa. E ainda diz que a tangente, não é isso? É o cateto oposto sobre o cateto. A única coisa que não aparece no socatu é o C de cateto. O resto aparece as iniciais. S de seno, O de oposto, H de hipotenusa. C de cosseno, A de adjacente, H de hipotenusa. T de tangente, O de oposto, A de adjacente. É light. E outra, não adianta também saber o socatu e não conseguir reconhecer quem é a hipotenusa, quem é o cateto oposto e quem é o cateto adjacente. Já que estamos tratando do assunto, vamos lá. E não interessa onde está o triângulo, em que posição ele está, galera, tá? Então isso é uma coisa importante de tu perceber. Ó, só de avisar quem é o ângulo reto, tu já tem que reconhecer a hipotenusa. Porque a hipotenusa, ó, ela fica do lado contrário do ângulo reto. Ângulo reto de um lado, hipotenusa para o outro. Ângulo reto, então esta é a hipotenusa. Aqui está o ângulo reto, lá está a hipotenusa. É quase impossível errar o reconhecimento da hipotenusa. O que a galera geralmente tem dificuldade é reconhecer entre cateto oposto e cateto adjacente. E por enquanto eu nem posso falar quem é o cateto oposto e quem é o cateto adjacente. Porque para eu poder definir quem é o cateto oposto e quem é o cateto adjacente, eu preciso saber quem é o ângulo que eu estou olhando. Se eu estiver olhando para este ângulo, este é o cateto oposto, porque está longe, e portanto este é o... Porém, meus amigos, se eu estiver olhando para aquele outro ângulo lá, ó, quem é o cateto oposto? É o de baixo, esse é o oposto, e este passou a ser o... Para o ângulo alfa, vamos chamar aqui de x e y, quem é o oposto? X, o adjacente. Para o ângulo beta, vamos chamar de w e z. Para o ângulo beta, quem é o oposto? Quem é o adjacente? Fechou.
Se o cara sabe reconhecer hipotenusa, oposto e adjacente e sabe de soca à toa, acabou. Olha com calma, ah, quem é que eu tenho? Ah, tenho esse e esse, ah, vou usar tal. Vai na tabelinha com carinho, substitui, cruz, credo e é gol. Tá? Então fizemos uma boa revisão aí de triângulo, retângulo, seno, cosseno, tangente, hipotenusa, cateto oposto, cateto adjacente. Vamos lá, vamos lá. Pode fazer uma função inversa Com fração? Com fração, show de bola, ótimo. Vamos lá então, vamos pegar uma função aqui para a gente inverter. Vamos ver como é que a gente faz inversão de função. Aquela que é a mais chatinha. Porque a outra é mais simplesinha mesmo, concorda? Y igual, vamos fazer uma bem simples para iniciar. Ali ó, y igual a 3x menos 7 sobre 8 mais x. E eu te peço, determine a função inversa para essa função. Qual é a primeira etapa? Parabéns, ótimo garoto. Trocar o x pelo y. Onde tinha y tu botou x, onde tinha x tu botou y. Perfeito. Primeiro passo foi feito. E agora? Isolar o y, isolar o novo y. Está dividindo, passa x que multiplica 8 mais y. É importante, galera, nessa prova tu tá confiante para fazer essas mudanças aqui. Ó. Faz o chuveirinho, 8 vezes x, 8x, x vezes y, xy, igual a 3y menos 7. Eu quero isolar quem mesmo? O y, não é? Então eu vou jogar quem tem y para o mesmo lado e quem não tem para o outro, já que eu não quero, né, ninguém perto do y. Pô, aqui tem y, aqui também tem. Esse não tem e esse não tem. Eu vou jogar esse cara que não tem y para a direita para fazer companhia para esse. E vou pegar esse cara que tem y e vou jogar para a esquerda para fazer companhia para esse. Beleza? O mais 3y vem para cá. O x vezes y continuou ali, tá vendo? Por isso que ele não mudou de lugar. O menos 7 continuou no lugar dele. E o mais 8x vem para cá. Menos 8x. Só que agora, olha só, como é que eu vou isolar o y, caramba? Se tem y em dois caras. Parabéns, garota. Colocar em evidência. Sempre que eu tenho o mesmo elemento em dois ou mais sujeitos, eu posso escrever esse cara que é comum aos sujeitos que eu estou colocando em evidência. E aí eu só fazer a divisão. Menos 3y dividido por y dá menos 3. Mais xy dividido por y dá x, dá mais x. Aí o cara pode ficar inseguro, né? Putz, estou tão inseguro, será que eu fiz a evidência corretamente? Faz o chuveirinho, cara. Se der o mesmo resultado de cima, é que tu fez correto. Quanto é que é y vezes menos 3? Tá ali, ó. Quanto é que é y vezes mais x? Perfeito, coloquei em evidência certinho. E para deixar o y sozinho, eu vou pegar esse cara que está multiplicando. Pronto, e vou passar dividindo. Vai ficar y igual menos 7x menos 8x sobre menos 3 mais x. Se tu chegar até aí, eu já vou dar certo, tá, cara? Pronto, acabou, tu acertou, parabéns. Só para deixar mais bonita a conta, de repente, eu posso fazer o seguinte, ó. Eu posso botar esse x na frente. Então vai ficar menos 8x menos 7. Vou botar esse x na frente também. X menos 3. E já está de bom tamanho, agora já ficou mais organizadinho. Se quisesse multiplicar por menos 1 em cima e embaixo, tudo bem, mas não ia mudar nada. Então a resposta mais bonitinha é essa aqui. Show de bola. Tu vai ser obrigado a fazer dessa maneira na prova, tá? Tu vai ser obrigado a fazer dessa maneira. Porém, tem uma maneira de ver se tu acertou. Uma maneira bem rápida de ver se tu acertou. Deixa eu organizar esse cara, botando o x na frente também. Fica mais elegante. Esta era a função original, não é isso? Esta é a função invertida. É a inversa da função original. Para ver se eu acertei, tem que lembrar que esses caras aqui, ó, certo? Eles ficaram na mesma posição, beleza? E esses caras aqui, o que eu faço? Eu troco eles de posição, trocando também de... Não. O mais 8 vai para cima e o mais 3 vem para baixo, certinho, tá vendo? Então, sempre para tu poder conferir se tu acertou, tu pega a função original, pega o x de cima com o número solitário de baixo, troca a posição deles trocando o sinal. Esta é a inversa, certo? Professor, por que tu não deixa eu fazer isso na prova? Porque o que mostra se tu manja de matemática é a capacidade de fazer isso, de lembrar que tem que trocar x por y e fazer esse algebrismo aqui, ó. Isso é que é importante para ti.
Porque simplesmente trocar esses caras trocando de sinal não tem graça, né? Isso não é saber matemática, é lembrar de um macete. No vestibular tu usa um macete, se não for um vestibular discursivo, né? Aí tu pode usar um macete sem problema nenhum. Galera, essa questão tá na prova. Posso passar uma pra gente tentar? Pode, fica à vontade. Então aqui, ó, arrisquem sem medo de ser feliz essa aqui, ó. Ó que beleza, arrisca lá, hein? Essa é uma que pode garantir um pontinho já. Tô te prometendo, essa inversão aí vai ter na prova. Vamos praticar.